Ok? Aguardando o seu. Pronto, Gil? Boa Boa tarde a tarde. todos e todas, os que estão nos acompanhando, a todas as palestrantes que estão aqui conosco. Boa tarde, Fábia Reis, a nossa secretária, né? Boa tarde, Márcia Tibúrio, a Vanita, Ivana, Eliane, Liliane, Gilberto e Gildeane. Em nome de vocês, eu quero dar boa tarde ao Brasil, ao mundo, que vai ficar sabendo que nesse mundo tem um movimento chamado Ovulário, e que está sendo realizado aqui no nosso país o primeiro ovulário nacional. E é construído a muitas mãos. Nós estamos aqui é a educação humana. É trazer mais humanidade para todos aqueles que entendem que lugar de mulher ainda não é onde ela quiser. Mas nós estamos aqui para dizer que lugar de mulher é aonde o machismo e a violência nos permitem chegar. Então, entendendo o nosso lugar de existir, de direito de ir e vir, de ser e de estar, é que nós estamos promovendo o primeiro ovulário nacional de mulheres. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos abrir as atividades dessa tarde com a leitura do nosso manifesto. E logo após a leitura do nosso manifesto, a secretária Fábia Reis fará uso da palavra. Então, Eliane, a palavra está com você. Boa tarde a todos, todas e todes. Que tenhamos uma tarde de profundas e ricas discussões e, acima de tudo, que seja um processo de resistência a todas as ações desonestas e até mesmo desumanas contra as mulheres. Eu sou Eliene, mulher feminista, antirracista e anticlassista. Desejo mais uma vez que todos e todas tenham uma excelente tarde de discussão. Então, os movimentos de Jacobina, os movimentos de mulheres, MMJ e o Olga Benário, lança um manifesto no país, denominado Ovulário, o caroço da palavra. Lançamos aqui um manifesto sobre os ataques sofridos pelas mulheres que participaram do primeiro ovulário dos movimentos de mulheres de Jacobina, realizado pelo MMJ, Movimento de Mulheres de Jacobina, e pelo Movimento Olga Benário, nos dias 3, 4 e 5 de agosto de 2020. A questão central que motiva a escrita desse texto é porque nós, feministas, antirracistas, negras e não negras, que organizamos e participamos deste evento, somos alvo de discursos de ódio veiculados em redes sociais de influenciadores digitais e em um programa de TV comercial, a ponto desses conteúdos difamatórios viralizarem em todo o país. Temos algumas hipóteses e queremos apresentá-las. Baseados em um imaginário que se pretende universal e neutro, defensores de uma humanidade comum a todos se esforçam por apagar os sinais das diferenças forjadas em contextos de desigualdades. É assim que surgem os argumentos do tipo: somos todos seres humanos, em detrimento da análise das condições de vida marcadas por desigualdades de raça, gênero, classe, sexo, cultura e tantas outras. Por trás da noção do sujeito universal, o modelo de humanidade falocêntrico, brancocêntrico, explictocêntrico e logocêntrico foi imposto aos povos originários e africanos no sistema escravocrata de colonização das Américas. Uma das formas mais perversas de sujeição colonial é a desqualificação do outro, da outra, por uma dada autoridade cuja narrativa tem poder de verdade. Na linguagem, essa sujeição se dá pela imposição da língua do colonizador e pelo apagamento das narrativas dos povos colonizados e escravizados. Portanto, relações de opressão estão refletidas nas formas como nos comunicamos. Quanto mais opressivas e hierarquizadas forem as relações sociais,
mais negadas, ridicularizadas, censuradas, invisibilizadas ou hiperexpostas serão as narrativas dos sujeitos e sujeitas oprimidas. Nesse sentido, afirmamos que não há possibilidade de linguagens neutras, visto que a escolha das palavras e dos sentidos que damos a elas demarca os lugares que ocupamos em diferentes tipos de relações de poder. Assim, ao formularmos a expressão ovulário em substituição a seminário, não estamos apenas inventando o neologismo, estamos enunciando uma nova forma de inscrição na realidade. Como este é um texto didático, vamos explicar aos incautos e incautas, perversos e perversas, começando pela livre criação do verbete, ainda não dicionarizado. Ovulário. Ovulário. Encontro político, formativo e ou cultural de mulheres que se auto-organizam. A palavra é composta das palavras óvulo e ário. Óvulo é parte integrante das plantas. Vegetais também têm ovários. E dos animais. Óvulo também é uma célula sexual feminina, gerada nos ovários. Muitas mulheres não têm ovários, mas são igualmente mulheres. Etimologicamente, óvulo vem do latim ovum, que é o diminutivo de ovum, que por sua vez é só ovo mesmo. Já o sufixo ário vem do latim arium, que expressa lugar ou atividade. O neologismo também tem relação com o verbo ovular. Ter ovulação, estar em ovulação, ação de libertar o óvulo do ovário. Relacionado ao ovulário, ovular pode ser usado como metáfora para criar ou fazer nascer. Explicitando o termo, fica posto que buscamos intencionalmente uma palavra que traduzisse o espaço de produção de conhecimento das mulheres sobre as experiências vividas pelas mulheres. Dessa forma, chegamos a ovular e a ovulário como referência ao óvulo do corpo feminino, que traz em si a possibilidade de criação, e sem a qual não há nascimento e não há vida. Mas não se trata de biologismos. Não se trata de biologismo, visto que o termo já foi pensado para dar visibilidade às lutas de todas as mulheres, sejam elas cisgêneros ou transgênero. Assim, ovulário é também uma metáfora como espaço, cenário, lugar de produção de sentido, de germinação de ideias, de criação e recriação. Também não se trata de um binarismo excludente, seminário versus ovulário, mas de uma expressão que surge para nomear novos comportamentos sociais que as mulheres vêm desenvolvendo em seus ativismos, como acolhimento, auto-organização e autoformação. É preciso destacar que o termo não é criação desse grupo. Nós o adotamos acompanhando o movimento da sua utilização desde 2010, em registro de um evento denominado Distrito Federal, Primeiro Ovulário Lei Maria da Penha para Todos, no CEF 2013 de Santa Maria. Da mesma forma, desde 2016, o coletivo Mulheres Advogadas da Bahia, o Tamo Juntas, vem utilizando o termo, como no relato intitulado Ovulário Tamo Juntas, uma sobe e puxa a outra, apresentado no Fórum Social Mundial de 2018 em Salvador. Entretanto, em função da realização do nosso ovulário, recebemos uma enxurrada de difamações, ridicularizações, calúnias e injúrias que configuram um verdadeiro tratado linguístico de misoginia, veiculados em programa de TV e em página do Instagram, Twitter e Facebook, que expuseram nossos nomes e imagens e incitaram ainda mais as violências que sofremos cotidianamente. Compreendemos que o divisionismo perverso daqueles e daquelas que ridicularizam o termo ovulário
apresenta-se como uma estratégia negacionista para fugir do caroço da palavra, do cerne da questão. A violência contra as mulheres combatida por feminista. Visto que foi no contexto da discussão sobre o crescimento da violência no período do isolamento social, quando mulheres sofrem em silêncio, confinada no mesmo espaço físico que seus agressores, que organizamos o nosso primeiro ovulário na cidade de Jacobina para discutir o enfrentamento à violência doméstica e familiar e à cultura do estupro. Nesse sentido, entendemos que ovulário deve soar como uma tortura para machistas e fascistas, pois nossos debates são centrais para a destituição do poder patriarcal. Mas, felizmente, como falantes da língua e sujeitas da história, reivindicamos que o ovulário está perfeitamente de acordo com as transgressões das normas que nos oprimem e com as regras vivas de formação das palavras. Usar o ovulário em lugar de seminário, nas condições que descrevemos, é uma estratégia discursiva de viabilização das mulheres e de suas lutas contra uma discriminação que se verifica também na língua e nos impõe um lugar de subalternidade e de invisibilidade na história. Como diz Marco Banho, no texto Presidenta Sim, a especificidade do feminino sempre desaparece na forma supostamente neutra do masculino. Dessa forma, concordando com Cristina Garcia, entendemos que nomear é um ato político, um ato de poder. Para existirmos, necessitamos nomear-nos. Não custa lembrar que em uma estrutura social, ideologias racistas, heteropatriarcais e sexistas, forjada dentro de um modelo econômico perverso, barbáries são consideradas naturais, como nos ensina Sueli Carneiro. E o mal não passa de uma banalidade, como nos diz Hannah Arendt. O episódio recente da criança de 10 anos que engravidou de seu tio, que a estuprava desde os 6 anos, e as tentativas de grupos fundamentalistas de impedir o aborto assegurado em lei são barbáries emblemáticas, anunciadas pelas violências discursivas que sofremos continuamente. Por fim, entendemos que para desnaturalizar os discursos de ódio na era da cybercultura, precisamos compreender discurso como ato. Portanto, memes agressivos, comentários ofensivos, postagens caluniadoras e injuriosas devem ser tratadas como o que são, crimes. Agradecemos imensamente o apoio das organizações sociais, dos movimentos de mulheres e de todas as pessoas que se pronunciaram contra os ataques misóginos que estamos sofrendo. Aproveitamos para comunicar que hoje é um dia de luta, de resistência, porque hoje nós estamos aqui fazendo o primeiro ovulário nacional das mulheres brasileiras que resiste a essa cultura machista e patriarcal. Sozinha andamos bem, mas juntas ovulamos melhor. Nosso ovulário vai estar aí o link para aqueles que desejarem assinar no chat do YouTube. E agora eu passo a palavra para Cristina Viana, mulher preta, especializando em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, pedagoga, terapeuta corporal, feminista, poeta, ativista social, coordenadora da Câmara Técnica de Mulheres do Território Piemonte Norte do Itapicuru, para mediar essa belíssima mesa. Agradeço a todas as participantes e palestrantes, nossa gratidão, nosso grande abraço virtual, e estamos na luta. Um abraço a todos e todas, e que seja uma tarde de extrema produtividade. Que ovulamos nessa tarde. Boa tarde. Obrigada, Eliane. Eu já pego aqui o gancho e agradecendo a todas as participantes, eu já chamo de imediato a secretária Fábia Reis para fazer o seu pronunciamento, uma vez que ela já tem outro compromisso agendado. Então, Fábia, eu passo a palavra para você e peço desculpas aos demais colegas, mas assim que ela retornar, eu volto dentro do protocolo normal, tá? A palavra está com você, companheira. Então, boa tarde a todas as nossas companheiras, essas mulheres de luta. Quero saudar aqui o nosso primeiro Ovulário Nacional de Mulheres,
Que felicidade por essa conquista, por essa compreensão de resistência. Então, Cristina, eu quero lhe agradecer pelo convite. Sem dúvida, ainda que muito rapidamente, tínhamos uma outra pré-agenda já nesse curso da tarde, mas eu não poderia deixar de estar aqui para ouvir esse manifesto, no qual tem total integral apoio da minha presença, me vejo refletida nesse movimento de resistência. Portanto, eu quero expressar aqui todo o nosso repúdio ao constante e reiterado ataque às mulheres, aos direitos das mulheres, repetindo sempre nessa chave, repetido numa chave machista, mas que vem agora também com toda essa potência discriminatória, de preconceito, de racismo, de LGBTQIA, mais fobias, e que, portanto, essa é sim uma ação de reafirmação. Quero saudar toda a programação, eu sei que estamos aí em trocas, em vivências, em escrevivências desde manhã. Então, tivemos a violência contra as mulheres pela manhã. Eu quero saudar o Judeane Mota, que fez aquela mediação, agora aqui ladeada por tantas companheiras que têm aí uma vida marcada de luta. A nossa companheira Márcia Tiburi, eu quero saudá-la e saudar também Cristina, em nome de todas as outras companheiras que estão aqui dando essa contribuição para a gente discutir justamente o movimento de mulheres. A nossa luta vem de longe, a nossa luta é recheada das histórias das mulheres tradicionais, das mulheres indígenas, quilombolas, das mulheres ciganas, das mulheres marisqueiras, pescadoras, enfim, e também dessa confluência de que nós estamos em vários espaços e que a nossa luta é para que a gente esteja realmente onde a gente quiser. Mas os desafios e as barreiras colocadas justamente pelo machismo estrutural, pelo racismo estrutural, e que agora, aliadas e de mão dadas com processos, agora não, historicamente, com o fascismo, isso torna a nossa luta mais difícil. Mas, igualmente, em termos de tamanho de desafio, é a nossa disposição, a nossa densidade política. Eu quero também aqui saudar a todas as outras companheiras que seguirão aqui à noite adentro, falando sobre as suas perspectivas, a história do movimento feminista, trazendo também o feminismo negro e trazendo aqui para o nosso debate justamente a violência digital. É, mais uma vez, todos esses aspectos sendo reelaborados. E ao invés de colocar o conhecimento para que a gente possa diminuir desigualdades, para que a gente possa fortalecer processos de participação na democracia, a gente vê de maneira muito covarde esses ataques. Portanto, eu quero aqui expressar realmente essa solidariedade às companheiras que tiveram suas imagens, que foram essa tentativa de inferiorização, de fazer chacota, mas nós seremos resistência. Nós estamos aqui para provar, mais uma vez, mais do que provar que a gente quer provar para eles, para seguir de cabeça erguida construindo a nossa história. Então, é isso que a gente quer aqui com esse momento. Eu quero saudar essa iniciativa, deixar um abraço à nossa deputada federal, que vai passar aqui também, Lídice, nossa deputada estadual, Olívia, que vai estar aqui, Inês Alcadori, que está aí sempre ladeada conosco também, deixar esse abraço, e a nossa mediadora Flávia Correia. Dizer, mulheres, que vocês nos inspiram, que eu estou ao lado, e aqui eu quero caminhar com todas nós, dos diferentes lugares de fala que a gente tem aqui, mas o nosso intuito é continuar defendendo a democracia, o nosso intuito é continuar firme pelo direito das mulheres e que a gente quer, de fato, que todas nós sejamos livres conjuntamente, construindo e caminhando juntas. Portanto, viva esse manifesto, me coloco ao lado, viva o primeiro ovulário nacional e a garra e a resistência dessas companheiras. É uma pena, mas eu vou estar aqui gravando para depois a gente acompanhar. Um forte abraço e um excelente ovulário para todas nós. Obrigada, Fábia. Muito obrigada por dar um jeitinho da sua agenda para nos contemplar com essa fala que é tão importante para todas as mulheres, principalmente porque a gente entende o lugar que você fala, o lugar de onde vem essa fala, né? É um lugar de muitas lutas, de lutas diversas. Então, muito obrigada, tenha uma ótima tarde, e depois você volta para assistir, porque vai surtir aqui muita coisa boa, tá bom? Com certeza, que agradeço. Então, retomando aqui, acabamos de falar com a nossa secretária, Fábia Reis, mulher
que está à frente da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial aqui no estado da Bahia e que está declarando seu total apoio a esse ato de desumanidade no qual as mulheres que promoveram o primeiro ovulário na cidade de Jacobina sofreram. Então, hoje nós não somos mais 4, nós não somos apenas 15, hoje nós somos o Brasil inteiro, e é nessa perspectiva que a democracia e o direito de existir no campo de discussão de gênero e violência, pertencimento e lugar de fala, vai chegar aos 4 cantos desse país. Então, agora, eu queria convidar, com muita honra, e já agradecendo a disponibilidade, né, que não mediu esforços quando contactada para estar conosco, somando força e dizendo. Mas antes, eu vou pedir licença a vocês, porque como pela manhã, aqui tem uma senhora chamada Maria Perpétua Andrade, que está dando um relato da seguinte forma. Hoje, eu sou uma professora aposentada. Lidei com muitos tipos de violência ao longo da minha vida profissional. Teve momentos que pensei que não daria conta, que não suportaria. Fui ombro, fui colo, fui mãe. Em alguns momentos, também fui justiça. Como é difícil ser mulher. Mas como é bonito estar aqui agora, dizendo para todas aquelas que um dia foi amparada por mim, na qual eu repetia sempre, você é maior, levante a cabeça, você não está só. Eu quero agradecer a todas as mentes femininas que se debruçaram com a caneta e o papel, como eu, professora, acreditando e esperançando que um dia venceremos. Hoje, eu olho para trás e resignifico toda lágrima que caiu e fortaleço toda lágrima que está a cair agora, porque eu também fui violentada diante do relato de cada aluna que chegou a mim. Mulheres do mundo todo, mulheres que estão com a carinha na tela, dizendo ao Brasil, o primeiro movimento de mulheres no que tange a discussão, dentro dessa discussão machista, dentro do campo das violências cibernéticas, as mulheres do Brasil não estão só, elas estão se movimentando, elas estão dando as mãos, elas estão aqui. O primeiro ovulário nacional deste país. Não foi ontem e não será amanhã que a força da violência imposta pelo machismo vai conseguir silenciar as nossas vozes. E isso não é um desafio, é porque acreditamos no poder de mudança que a humanidade tem. Parabéns a todos que estão nessa mesa e obrigado por existir. As lágrimas que saem dos meus olhos agora é de uma intensa alegria. A aposentadoria que cai no final do mês, na minha conta, não é suficiente pelo momento de glória que eu vivo. Muito obrigada a todas as mulheres que não desistiram da luta nem de lutar. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque acredito que a maioria aqui são professoras como eu, e que muitos momentos ampararam. E neste momento, eu quero chamar a professora, também professora, militante, né? Filósofa. Nesse momento, ela está fora do país, né? Mas está aqui nos contemplando, fortalecendo, dizendo à sua nação, eu estou de pé, eu estou aqui. Márcia Tiburi, fala um pouquinho para a gente, de onde você vem, para onde você vai e por que você está aqui, mulher. Querida Cristina, que prazer ouvir você, que prazer imenso, que alegria política, que alegria feminista poder ouvir e ver todas essas mulheres incríveis. Que surpresa inacreditável que é esse ovulário vindo de Jacobina, vindo do movimento de vocês, algo que é tão surpreendente porque nós não estávamos esperando, então é a mais grata surpresa. Eu fiquei muito feliz mesmo, me deu um orgulho feminista, como eu falei num videozinho que eu gravei para vocês. Me deu um orgulho de ver a autopoiesis, a autocriação das mulheres, a autocriação do feminismo, num contexto em que a gente não esperava. Eu estou aqui na França, como muitas pessoas sabem, desde ataques e perseguições que eu sofri durante todo o ano de 2018, porque sou professora de filosofia, porque sou feminista,
porque estou do lado do que é justo, do que é verdadeiro, do que é correto. Então, sou perseguida por fascistas, mas eles não me põem medo, porque junto comigo tem todas vocês, tem todas as mulheres do Brasil, tem as mulheres que nos antecedem historicamente, tem as mulheres que abriram caminhos para que a gente possa estar aqui hoje lutando, e a nossa tarefa é fazer jus a essa memória e, ao mesmo tempo, plantar novos caminhos, abrir novas possibilidades para as mulheres que virão no futuro. Então, é uma honra e uma alegria poder contar com vocês, estar junto de vocês. Quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo sempre. Eu me construí historicamente como uma mulher de luta, junto com outras companheiras de luta por direitos que nos são devidos, direitos que são nossos, mas também o direito de existir, o direito de viver nesse mundo, de transformar esse mundo num lugar melhor para que todas nós possamos habitar e coabitar de uma maneira mais digna, mais justa, sem violência, sem nenhum tipo de violência, nem simbólica, nem física, nem epistemológica, nem econômica. E eu faço essa saudação a vocês com muita alegria mesmo, com um senso da nossa dignidade nessa luta, e parabenizando vocês pela coragem, porque enfrentar coronéis da Bahia não é brincadeira. Vocês sabem o que é isso, as ancestrais baianas de vocês também sabem, as mulheres que estão hoje aí se pronunciando estão puxando uma nova corda, né? Não é uma corrente, não é uma corrente, porque a corrente também lembra os grilhões, né? Mas puxando assim um outro movimento que eu acho que pode iluminar o Brasil inteiro. Eu acho que vocês têm realmente muita potência, muita luz para trazer para todas as feministas do Brasil. Então eu queria só deixar para vocês o meu abraço, deixar para vocês a minha solidariedade, a minha admiração, o meu encantamento, a minha alegria, uma alegria que é epistemológica, que é política, que é ética, uma alegria que é também afetiva e que me faz saber que a gente pode transformar esse país num lugar melhor para se viver, contra os racistas, contra os fascistas, contra esse patriarcado oligárquico, espúrio, que até hoje só destruiu o nosso país. Eu tenho esperança no Brasil das mulheres, eu tenho esperança no Brasil feminista. Gratidão a vocês, muito amor, muito carinho, muita amizade. Contem sempre comigo e estejamos juntas. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Está sem áudio, Cristina. Nós que agradecemos a você a força, o apoio, né, que vai além das fronteiras do nosso país. Dona Maria Edith está aqui dizendo para mim, é só uma frase. Fias, no plural. Eu estou com 84 anos. Ouvi de manhã uma colega de 72. E a minha idade me permite dizer, é só uma frase. Eu não desisti e estou vendo que valeu toda a luta e todo embate. Como é lindo de se ver a diversidade feminina resplandecendo no espelho dos meus olhos. É 84 anos válidos, porque também lutei por nós e sei que vocês darão continuidade a essa luta. Então, ela deixa um beijo para todas vocês, para você também, Márcia. Muito obrigada, gratidão, tá? Pela sua disponibilidade, eu sei que é corrido, mas o Brasil agradece. Não é à toa, você está fora do Brasil, mas o Brasil não está fora de você. Tá? Beijo. Nesse momento, eu quero saudar todas que ficarão aqui conosco. Eu não sei se a deputada Olívia Santana dará conta, né, de chegar a tempo de participar. Eu queria chamar, né, para deixar aqui a sua mensagem de apoio como participação, Ivana Leal, que é coordenadora do Grupo Nacional de Mulheres do Movimento Negro Unificado. Então, Ivana, a palavra está com você. Boa tarde, é uma alegria, uma honra imensa participar com vocês deste movimento, que já é um movimento
sólido, nacional, porque ele traz, na sua essência, a luta, né? A luta das mulheres negras neste país contra todas as formas de opressão, contra o machismo, contra o sexismo, contra o racismo. Isso demonstra que nós estamos na luta e estamos, cada dia, nos fortalecendo, porque, como já disseram muitas aqui, nós estamos juntas nessa luta, né? Eu represento aqui o Movimento Negro Unificado, uma entidade que esse ano completou com 42 anos de luta, de enfrentamento a todo esse racismo que determina, né, o nosso lugar na sociedade, um lugar de muita desigualdade. E eu queria começar saudando as mulheres que fizeram essa travessia, arrancadas da África, e chegaram até aqui, porque essas mulheres trouxeram uma sabedoria imensa que garantiu a nossa sobrevivência. Elas foram responsáveis pelo enfrentamento da escravidão, do período do escravocrata, elas foram líderes de vários movimentos que encararam a luta contra a escravidão e fortaleceram a população negra e nos trouxeram até aqui. Como dizia Luísa Bairros, antes de nós, muitos e muitas lutaram, né? Então a gente tem que honrar esses passos, honrar cada dia esses passos, enfrentando esse machismo, esse sexismo, esse neofascismo que a gente está mergulhada hoje nessa sociedade, porque essa é a nossa tarefa, né? Nossa tarefa é de continuar, como disse Conceição Evaristo, né? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de permanecer vivas e vivos. Então, a gente tem que lutar a cada minuto, né? Nós somos a maioria da população negra na América Latina e do Caribe. Segundo a ONU, dos países do mundo, dos 25 países do mundo que mais cometem feminicídio, nós estamos incluídos neles. O Brasil é um dos altos índices de feminicídio. É uma violência que a cada dia nos avassala, uma violência que comete naturalmente, né? Naturalmente o corpo negro ele é visto para ser violentado, para ser assassinado, para ser estuprado, né? Nós temos que combater isso, mudar a realidade. Mudar essa realidade, como mudar? Nos fortalecendo nos nossos movimentos. Então, a importância deste momento aqui, de encontros como esses, é fundamental. Porque nós não desistimos, vocês não desistiram, vocês se fortaleceram a cada ataque, vocês se fortaleceram, e se fortalecendo, vocês fortaleceram essa senhora de 84 anos, de 72, a jovem que foi estuprada, a menina de 10 anos que foi estuprada, a nós. Então, é um encontro que é fundamental para a gente, né? Então, eu queria também agradecer vocês por organizarem, por levantarem esse momento aí do interior da Bahia e agora para o mundo, né? Como vocês mesmos disseram, não tem mais volta, né? Nós estamos na estrada e essa estrada não tem volta e nós estamos com vocês. Então, eu venho aqui do MNU trazer essa palavra, dizer que nós estamos juntas nessa, podem contar com a gente. Nós hoje estamos organizados em 24 estados deste país, e em cada estado desse, em cada momento, temos mulheres negras e homens negros na luta. E essa luta é juntos com todas nós aqui, né? Cada dia que a gente levanta nesse país, a gente vê crimes contra a população negra, que são crimes que se prolongam ao longo dos anos. Mas, por exemplo, você vê uma mulher negra que foi pisoteada por um policial, que foi uma tentativa de assassinato, uma tentativa de matar aquela mulher. E a punição para esse policial é a resposta que a sociedade dá para a gente. Eles não estão preocupados com a população negra. Por quê? Eles disseram simplesmente, ele vai ganhar uma pena, uma administrativa. Ele nem sequer foi levantado a hipótese que ele queria matar, porque isso aí já ficou uma coisa muito natural na sociedade brasileira. E contra isso a gente tem que se levantar todos os dias.
né? A gente tem que se levantar todos os dias contra isso, a gente tem que nos fortalecer no parlamento, a gente tem que nos fortalecer em todos os espaços de poder, e especialmente nesse momento que a gente está vivendo, esse neofascismo, esse racismo desenfreado de um governo que a todo momento aponta para a gente uma arma e querendo nos matar. Então, a gente tem que se fortalecer, e esse fortalecimento se dá por espaços como esses, né? É isso que eu gostaria de trazer aqui, essa mensagem para vocês. Assinamos o manifesto, multiplicamos o manifesto, faremos outros manifestos a cada momento que nós formos enfrentadas, violentadas. Faremos isso por todas nós, faremos isso por meninas de 10 anos, de 14, 16, 80, 90, faremos isso em memória de Luísa Maim, em memória de Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, faremos isso porque nós somos mulheres negras, somos de luta e nós nos levantamos. É isso. Você fala de todas elas, eu tenho um mural aqui na minha casa. Eu quero agradecer a nossa deputada Olívia Santana, já está aqui conosco. Boa tarde, deputada, seja bem-vinda, tá? Já vou te apresentar, te chamar. Mas, Ivana, voltando aqui para você, minha querida, eu tenho esse painel aqui porque eu tenho 3 sobrinhas, heroínas de ontem e de hoje. E aqui do outro canto tem a bandeira do Movimento Negro Unificado. Lá no meu quarto tem as vivas, né? Eu tenho a literatura das nossas pretas literárias vivas, que é para minhas crianças saberem que as nossas mulheres produzem, que nós não discutimos sobre a questão étnico-racial, a questão da exclusão, da violência, né? Que nem a irmã Carla Coutirene coloca muito bem, na sua nota de apoio ao que nós sofremos, né? No que tange conhecer para enfrentar, porque o que está aí, que vem de encontro a nós, é dentro daquela legalidade histórica, né? Os nossos corpos não são colocados para receber bala perdida, receber o tapa na cara de forma desumana, ser escrachada na mídia social, a ser escrachada nas televisão ao longo dos anos, né? Nas redes de TV ao longo dos anos. Como é bom estar com você aqui hoje, porque você representa a maturidade de toda uma vivência ancestral. Olívia Santana, como é bom estar com você aqui hoje, né? Liliane, como é bom estar aqui com você hoje, e a Vanita também. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque no decorrer da minha caminhada, eu precisei beber em muitas fontes, né? Eu formei professora porque eu não aceitava muita coisa. E não seria agora que eu iria silenciar. Não estou no campo do desafio de quem está roubando o nosso direito de existir. Eu estou persistindo e acreditando que a humanidade pode e vai ser melhor. Porque o que nós temos para ofertar ao mundo é o melhor que temos. E se nós estamos dando aqui o melhor que temos, nós não temos por que temer o mundo. Se o mundo vem para cima da gente com ódio, a minha ancestralidade me mostra que no decorrer do caminhar, nós estamos aqui pelo amor, e é pelo amor à pluralidade e diversidade humana. No campo da luta, nós não estamos com a espada na mão. Tem momentos que recuamos, é verdade, a história mostra, mas é por conta da prudência. É em prol da luta, de garantir as nossas vidas. E dentro dessa discussão, agora o agradecimento a todos que nos acompanham, né? E dizer que a mulher que eu vou chamar agora está na ordem da pauta da tarde, né? E é uma referência. E eu vou dizer, como todas as outras, eu me deparei certa feita com a Olívia Santana enfrentando uma prática de violência em Salvador, e naquele momento eu entendi que não basta ser, não basta dizer, é preciso agir, é preciso não deixar para amanhã, é preciso tentar resolver o mais rápido possível, porque o preconceito que nos fere, ele fere uma geração inteira. Então, Olívia, eu gostaria de te apresentar, primeiro me permita, como uma irmã de luta ancestral, como uma referência positiva no campo da legalidade da luta das mulheres negras. E, em seu nome, eu quero agradecer a todas as mulheres negras da capital, de Salvador, que não dormem, entre aspas, porque dormem sonhando com um amanhã esplêndido. Olívia Santana é deputada estadual, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Mulher na ALBA, pedagoga, foi titular
da Secretaria de Educação e Cultura de Salvador e dirigiu a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia, SPM, e a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte, STR. Então, é assim que a gente vai construindo e dizendo, apesar de vocês, eis nós aqui avançando. Todos que tombam, eis 1000 de nós nascendo. Todos que choram, eis 1000 de nós lutando por um sorriso melhor. Olívia Santana, a palavra está com você dentro da nossa temática da tarde. Se apresente. O tema da nossa tarde é violência contra as mulheres, foi o nosso tema da manhã, e o nosso tema da tarde é sobre os movimentos feministas, né, e linguagens. Os movimentos feministas e linguagem. Então, vamos abrir a nossa discussão. Olívia, a palavra está com você. Olívia, abre o microfone, está fechado. Isso, abri agora. Bom, quero dar boa tarde às companheiras, saudar você, Cristina, em seu nome, todas as companheiras que estão compartilhando conosco este albulário. É um prazer grande estar aqui com vocês. Saudar a Ivana, que eu vi aí no pedacinho da fala de Ivana, e a todas as participantes, a Márcia Tiburi, minha grande amiga, grande parceira, que sempre se colocou à disposição, todas as vezes que ela é chamada, não nega fogo, está ali presente, não é, colaborando, contribuindo. Mas quero dizer que nós estamos aqui também em parceria, em solidariedade, contra os ataques que vocês sofreram pela iniciativa, né, de um albulário, de realização de um albulário, essa discussão da discriminação semântica, não é? A linguística, é uma questão que também é pauta da nossa agenda feminista. Isso é parte da busca de uma linguagem que elimine essas marcações de gênero sempre favoráveis aos homens, não é? A essa masculinização, inclusive, da linguagem, e, portanto, as mulheres estão no direito de se expressar, de enfrentar o machismo simbólico e de construir suas pautas próprias, não é? De superação dessas múltiplas formas de discriminação em todas as dimensões da vida social. E quero dizer que a temática do enfrentamento à violência, ela é mais que oportuna, principalmente nesses tempos de pandemia, onde a gente sente que o recolhimento social ele possibilita uma proteção contra o vírus, mas que é claro que as mulheres ficam mais vulneráveis, porque é exatamente no lar, na casa, onde, infelizmente, a violência mais se realiza, onde a violência acontece. E, portanto, é preciso enfrentar também essa dimensão dessa realidade modificada em função da pandemia, não é? Então, a luta pelo fim da violência contra a mulher se dá em todos os momentos, não tira férias, não se recolhe porque nós estamos no meio de uma pandemia, e aí só depois é que a gente vai olhar os casos das mulheres. Não, nós temos que garantir que mulheres que sofrem agressões, mulheres que são ameaçadas, que tenham, sim, a proteção que a lei estabelece. Então, nesse sentido, nós lutamos muito, nós, da Comissão dos Direitos da Mulher, na Assembleia Legislativa, nos associamos, claro, à Secretaria de Políticas para as Mulheres, ao Movimento Social de Mulheres, no pleito de implantação de uma delegacia virtual, uma delegacia digital. Essa é uma questão fundamental, porque amplia as possibilidades de denúncia. Portanto, temos que criar mecanismos que favoreçam que as denúncias sejam feitas, as pessoas
Hoje em dia, todo mundo tem um celular, ou pelo menos uma larga parcela da população que tem acesso à internet, ao WhatsApp, e é preciso usar isso em favor da vida das mulheres. Quem não tem, a gente tem que lutar para ter o acesso à internet, e quem tem, precisa contar com um dispositivo de fazer suas denúncias rapidamente, não ter que se deslocar, entrar no ônibus cheio para chegar na delegacia e fazer a sua denúncia. Então, desde a sexta-feira passada, foi lançada a Delegacia Digital, que é para crimes de violência contra a mulher, crimes de violência contra idosos, não é? Crianças e adolescentes. É um equipamento amplo. Ontem nós tivemos uma reunião da nossa comissão, na segunda-feira, pela manhã, com toda a rede de enfrentamento à violência, uma reunião muito produtiva, porque nós discutimos essa questão da delegacia e como é que a delegacia vai funcionar. Vamos puxar para a semana, estamos puxando para a próxima semana, estamos agendando provavelmente para quarta-feira pela manhã, mas nós vamos soltar a convocação com data e horário confirmados para fazermos o debate com o movimento social ter acesso direto ao mecanismo da delegacia, a saber como ela funciona. O judiciário também está estabelecendo um mecanismo de medidas protetivas digitais, expedição digital da medida protetiva para as mulheres, as delegacias também. A delegada Bianca tem tido um trabalho muito continente, né, de uma atuação importantíssima, que é uma delegada de Salvador, mas a delegacia ela é para o estado da Bahia, a delegacia digital é para todas as mulheres que sofrem violência no estado. Então, é muito importante nós chamar também as companheiras aqui para participar dessa audiência, para garantir toda a orientação necessária para que se possa também atuar junto às mulheres, campanhas de conscientização, de informação sobre essa ferramenta. Foi o que nós aprovamos na reunião de ontem, para fazermos a audiência pública, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com a SSP, realizarem uma grande campanha de divulgação desse equipamento, para que a gente possa ter as mulheres em condições de acessar o equipamento. A outra questão é que o nosso mandato, e também, não é, tanto o meu mandato, o nosso mandato de deputada, como na condição de presidenta da comissão, nós temos realizado uma série de iniciativas. Agora mesmo nós estamos dando entrada em uma indicação coletiva, todas as deputadas juntas, através da nossa comissão, para solicitar ao governador Rui Costa que implante o Wi-Fi nas praças dos 417 municípios, para garantir que as pessoas que não têm internet em casa, elas possam também ter acesso à internet a partir das pracinhas, né, que você vai fazer uma caminhada, possa ir também para poder acessar a internet. Isso vai ajudar também nas denúncias, né, as mulheres pobres que não têm internet de qualidade em casa, elas poderem acessar a internet. Quando eu estive em Havana, em Cuba, eu fiquei encantada com a quantidade de jovens nas praças, todo mundo de celular na mão, todo mundo se comunicando, e ninguém tinha medo de roubo, porque a segurança em Cuba é uma segurança de excelência, não é? Então, e o acesso à internet, que muita gente diz assim, mas Cuba por conta do bloqueio, não é? Ou já é atrasada, não sei o quê.
Coisa nenhuma. Os cubanos estão sintonizados, a juventude articuladíssima através das redes sociais e do acesso à internet. Então, nós que não temos bloqueio, temos a obrigação de investir na democratização do acesso à internet, porque o novo normal imposto pela pandemia estabelece como alternativa, como saída, o contato virtual. Nós estamos aqui juntas e, ao mesmo tempo, tão distantes fisicamente. Mas a tecnologia possibilita a aproximação entre as pessoas. Isso é muito importante e não pode ser um privilégio de poucos. A outra questão, eu fiz uma indicação, uma lei para tornar o absorvente higiênico de uso de nós mulheres, porque o homem não menstrua, quem menstrua somos nós menstruamos, não é? E sabemos que nessa pandemia, os parcos recursos, as mulheres pobres não têm condição, não podem ter que ser obrigadas a fazer a escolha entre a compra do absorvente ou a compra do prato de comida. Não pode ser. Então, eu apresentei um projeto de lei fazendo com que o absorvente higiênico seja parte dos itens da cesta básica. Então, tem que dar o alimento da cesta básica, tem que dar material de limpeza, de higiene, e entre esses materiais, o absorvente higiênico. Isso é fundamental. Então, nós temos uma lei que foi aprovada na Assembleia, que é a lei da reserva de vagas, uma espécie de cotas, nas contratações dos programas governamentais. Então, destinadas, 5% destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nós temos trabalhado em favor do combate à violência doméstica e da elevação das condições de proteção das mulheres que vivenciam vulnerabilidade social. Assim que decretou o estado de calamidade, a situação da pandemia, nós também apresentamos um projeto, não é, de renovação automática das medidas protetivas. Não tem essa de acabou a medida, então a mulher tem que ir para aquela burocracia toda, fazer tudo de novo. Não. Durante a pandemia, as medidas protetivas terão renovação automática, porque isso é fundamental para facilitar minimamente a vida das companheiras, não é? Então, eu quero dizer, Cris, que essas são algumas das nossas iniciativas. Eu estava escutando também, né, a companheira Ivânia falando do caso da trabalhadora mulher negra de 51 anos que teve um policial usando técnica de estrangulamento, né, em cima do seu pescoço. E eu gostaria que esse alvulário tirasse aqui uma posição, encaminhasse uma posição, né, para o Judiciário de São Paulo, porque é uma vergonha. Aquele ato, aquela situação, não foi uma agressão a ela, brutal a ela, mas agride a todas nós mulheres negras. Todas nós nos sentimos atingidas. E não é possível que aquilo, uma clara ou uma nítida tentativa de estrangulamento, portanto, de assassinato, não foi só para imobilizar, não é? Olha o caso de George Floyd, que veio a óbito a partir desta mesma técnica de estrangulamento. E o policial vai responder formalmente apenas por abuso de autoridade. Quer dizer, em vez de ele responder por tentativa de assassinato, ele vai responder por abuso de autoridade.
Então, veja a que ponto nós chegamos de banalização das vidas negras, não é? Da morte de pessoas negras, e, portanto, merece de nós as nossas melhores respostas. Então, nesse sentido, eu indico, eu sugiro que o seminário também tire uma posição, não é? Que possa ser encaminhada à justiça paulistana em relação àquele fato terrível que aquela moça vivenciou. Vivenciamos também recentemente uma criança de 10 anos, estuprada desde os 6 anos, que foi engravidada, e mesmo o direito legal de fazer o aborto legal lhe sendo negado, e ela tendo que durar mais tempo com aquele filho no ventre, tendo que viajar para poder buscar um lugar que pudesse fazer o procedimento de maneira segura, garantindo o direito daquela mulher. Então, essas são questões fundamentais que eu quero trazer aqui, dizer que nós estamos atentas, não é, e fortes na luta pelos direitos das mulheres, dizer que a nossa jornada de trabalho se agravou, se ampliou na pandemia, e, portanto, nós temos que ter muita sororidade e muita determinação para enfrentar tudo isso e derrotar o mal que nos oprime, né? Dizer que nós temos que fazer este movimento pela via virtual, entendendo que nós não podemos nos colocar na cena física, porque isso nos deixa vulnerável e pode, como decorrência, não é? Pegarmos o coronavírus, mas nós estamos atentas para as novas formas de ativismo feminista. O ativismo digital está aí na ordem do dia. Então, nós estamos em pleno século XXI, temos que fazer o ativismo digital alcançar o coração e as mentes da população, para ganharmos cada vez mais apoio para a luta emancipatória que nós, mulheres feministas, realizamos neste Estado e nesse país e no mundo inteiro em favor da igualdade. Então, estamos juntas, parabéns pelo albulário, e me fico aqui à disposição para qualquer questionamento. Gratidão, Olívia. Quanta riqueza e quanta luta, né? Eu estava aqui ouvindo atentamente as suas palavras, né, fazendo recorte. Eu costumo dizer que o vento ele é sábio, ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Ele só não consegue ocupar o lugar onde a violência chega e sufoca, quebrando a traqueia, nos tirando o direito de respirar. Né? E com essas palavras eu faço alusão ao irmão e a todos os irmãos lá dos Estados Unidos que sofrem como nós, mas lá eles são minoria. Aqui nós somos a maioria que está descobrindo quem é. Então, agradecida pela sua palavra, o alvulário, a segunda mesa do alvulário agradece. Agradecemos também a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Nesse momento, eu quero chamar para nos abrilhantar com a sua fala a professora Vanita Almeida. É isso, a Vanita Almeida. A Vanita Almeida, doutora em letras, docente da UFBA, pesquisadora na área de literatura popular, relações de gênero e literatura, representação de mulheres nas mídias. Professora Vanita, 15 minutos de fala. Eu vou marcar aqui. Antes de iniciar, só pedir a Olívia para desligar o microfone, por gentileza, que está dando interferência. Sim, pois não. Boa tarde, Vanita. Boa tarde. Está me ouvindo direitinho? Sim. Eu estava com o microfone, mas ele descarregou, que o microfone sem fio, e aí com o fone de ouvido, né? O sem fio, ele pegou. Eu vou falar assim, se vocês estiverem me ouvindo bem, tá ótimo, tá certo?
Bom, primeiro eu gostaria de saudar a todas as mulheres, especialmente a essas mulheres de Jacobina que estão aí resistindo e lutando a despeito de todas as ameaças que vêm sofrendo, né? Saudar, assim, de uma forma geral a todas as pessoas, porque, com certeza, se eu for citar um por um, eu vou esquecer os nomes, então, né, sintam-se todos cumprimentados, né? Todos os movimentos presentes, né? Eu marquei ali o meu tempo, eu estou aqui para falar especialmente a partir da questão da violência simbólica, da violência da linguagem, né? Que se perpetra a partir da linguagem, porque a minha área de estudo, né? Eu sou do campo das linguagens, especialmente da literatura e de relações de gênero, né? Então, por conta disso, eu fiz um roteiro, porque não estou acostumada a falar nesses ambientes virtuais, eu sou professora de sala de aula presencial, então, né, me perdoem se cometer alguma coisa muito estranha para esse tipo de ambiente, né? Começando pelo próprio tema da mesa, que é sobre o movimento de mulheres, feminismos e linguagens, né? Nós já temos aí uma questão que é de linguagem, a escolha do próprio tema da mesa, né? A ideia de mulheres no plural, de mulheres que se movimentam, e os feminismos também aí no plural, que é uma coisa importante para a gente pensar, né, o que é que eu faço aqui, né, qual é o meu espaço nesse ambiente de movimentação e como é que a gente resiste. Então, né, eu queria começar pensando com vocês como a própria construção histórica do que as mulheres falam já trazem, né, esse elemento da violência contra elas, né, contra nós, na verdade. Nós, todas mulheres, de todos os credos, de todas as raças, de todas as cores, né? Algumas coisas que, com certeza, muitas de nós, de vocês que estão assistindo e que são mulheres, podem ter ouvido. Por exemplo, que mulher fala demais, né? Que mulher faz fofoca e que o que ela diz, portanto, não tem valor. Vejam, né, como é uma construção de linguagem que, por si, já vai buscando desautorizar o discurso da mulher. A própria noção de que fala demais. Do que eu conheço, e imagino que vocês também experimentam, quando nós falamos, em geral, nós falamos coisas que são relevantes, né, que são importantes. Nós não falamos demais, nós falamos o necessário. Mas é construído historicamente que a gente fala demais, né? E que a gente faz fofoca. Outra coisa que também aparece por conta disso na linguagem é algo que esse ovulário está mostrando que é diferente, né? Que através dessas brigas, da fofoca, né, que as mulheres são inimigas entre si, né? Outra coisa construída na linguagem acerca das mulheres, né? Costuma-se dizer que as mulheres não conseguem ser amigas umas das outras, elas são sempre rivais. E rivais por quê? Lutando por causa de um homem especificamente, né? Geralmente é por conta do homem. Ora, né, felizmente, estamos provando que não é assim que acontece, né? Esse ovulário é a prova viva de que nós somos amigas uma das outras, né? Que a sororidade, a irmandade, a fraternidade, ela é fundamental entre as mulheres, inclusive por conta dessa relação de amizade, é que todas nós temos conseguido sobreviver até hoje. Né? Porque sozinhas não teríamos conseguido. Né? As mulheres que estiveram sozinhas, violentadas nesses espaços fechados, elas sucumbiram exatamente porque estavam sozinhas. As que conseguiram sobreviver, sobreviveram por força dessa união entre si, né? Entre as mulheres. Então, de outra forma, né, apesar de dizerem que a gente fala demais, né, a tentativa sempre é de nos silenciar, porque o silenciamento é também uma forma de subjugar. Né? Esse silenciamento, às vezes, é feito impedindo de falar. Né? O exemplo que observamos, às vezes, em reuniões de departamentos, em reuniões de trabalho, é esse impedimento de falar, é silenciar a mulher. E esse impedimento, às vezes, se traduz em impedimento, não deixar falar, não dar voz a ela. Em outros momentos, cortar a palavra,
no meio da mulher, do que a mulher está falando, ela é interrompida, né? Então, ela não deixa a mulher terminar. Então, isso é uma coisa que acontece muito. E aí, por conta disso, né, eu pensei numa questão, né, para todas e para o ovulário em si. Se o discurso, a fala das mulheres é, de fato, de tão pouco valor, por que são tão temidas? Por que eles se incomodam tanto com essas vozes? Por que, se as mulheres estão tão frágeis, tão fracas nesse sentido, por que que um evento que vocês organizaram aí incomodou tanto? Né? Porque assim, se não faz sentido, se não quer dizer nada, né? Se é besteira, então por que que isso incomoda tanto? Isso faz a gente ver como a linguagem, né, como a palavra é importante na realidade do mundo, na realidade das pessoas. Ora, desde que as pessoas se entendem como pessoas, né, como seres humanos, como gente, né? A gente ouve essa expressão quando pequenos, quando a gente vira gente, mas quando a humanidade se tornou gente, começou também a perceber a força da linguagem. No mito bíblico, a gente tem que o mundo começou pela palavra. O mito bíblico cristão, católico, diz, né, que Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Foi a palavra. A palavra, ela movimentou o mundo, a palavra criou o mundo. Né? Então, como a palavra é tão forte, é tão fundamental, é por isso que as pessoas têm tanto medo da palavra e da palavra das mulheres também. Porque, apesar de se fazerem de conta que não estão ouvindo, né, eles estão ouvindo e percebem que aquilo que a gente diz é importante e é, é uma semente, de fato, para as pessoas. Elas começam a pensar diferente, elas começam a agir diferente por causa do que a gente falou. As palavras podem destruir alguém, né, ao mesmo tempo que podem levantar alguém. Né? Tem um poema de um homem, né, que é Afonso Romano de Santana, que se chama Cilada Verbal, e que tem uma frase que diz: há várias formas de matar um homem. A gente, né, pode acrescentar mulher, que não está no poema dele, né? Com a bala, a faca ou a palavra engatilhada. Então, as pessoas podem destruir outras por causa das palavras, mas também podem construir. E é isso que é a proposta desse ovulário, né? E eu estou falando de todas as formas de linguagem também, né? Tanto a linguagem verbal, essa que a gente está usando agora, como as linguagens pictóricas, a da imagem, como a que a gente está usando agora também, né? Eu estava pensando assim, como é que eu vou me arrumar para me apresentar num ambiente que pode ir para o mundo, né? Porque vai para o YouTube, isso pode ir para o mundo. Aí eu escolhi, se eu vou botar exemplo da companheira de manhã que comentou o batom de Ieda, né? De Ieda. Vou botar um batom roxo, que é simbólico também, né? Porque o roxo, entre outras coisas, também está relacionado às bruxas, desde a Idade Média, que foram silenciadas por causa do seu conhecimento, por causa daquilo que elas sabiam. E muitas vezes, por causa daquilo que elas sabiam e que faziam movimentar pela palavra. Então, os encantamentos, as coisas que eram ditas, era pela palavra que elas movimentavam isso e que assustavam as pessoas. Então, as mulheres, na história, se eu pensar no meu campo de conhecimento, que é a literatura, as mulheres na história da literatura, elas, quando são poderosas, quando estão num lugar de decisão, num lugar de poder, quase sempre são apresentadas como se fossem mais, como se fossem perversas. Isso é um problema e um retrato de como as mulheres são temidas por aquilo que lhes pode dar poder, que é a palavra. Eu vi que o meu tempo já está quase no final, que eu marquei ali, né? Então, eu gostaria de falar, por exemplo, né? Chamar a atenção para algumas coisas para poder fechar e depois a gente pode discutir e todo mundo pode perguntar também o que quiser. A língua e todas as formas de linguagem não é neutra. Né?
Então, assim, a gente tem, né, quando eu iniciei uma vez uma palestra e comecei dizendo boa tarde a todas, né, alguém questionou, por que todas, né? Por que você não diz todos, ou então todos e todas? Não, eu disse boa tarde a todas, porque a língua não é neutra, né? A gente foi iludida com as pessoas dizendo que quando tinha um homem, né, numa sala em que estavam esse homem e 50 mulheres, você tinha que dizer todos, porque esse todos é neutro. Ora, ele não é neutro. Por que ele não é neutro? Ele não é neutro porque ele tem a sua contrapartida. Existe na língua portuguesa a palavra todas, simbolizando o feminino, e o todo simbolizando o masculino. Então, não é neutra. Na língua, todos é masculino e todas é feminino. Se fosse um todes, ou uma outra vogal que não existe, talvez você pudesse falar no neutro como existe em outras línguas. Mas em português não é. E aí eu disse boa tarde a todas, considerando que eu estou assumindo todas como neutro e os homens presentes se sintam incluídos nesse todas, né? Então, como um neutro. Então, bom, pela manhã se falou também de violência, que é outra coisa que eu queria chamar a atenção, né? Mas eu queria, se falou de violência, especialmente da violência física, né? A professora que falou sobre a violência obstétrica, né? Eu queria chamar a atenção também para uma violência que se coloca pela linguagem, né? Que é uma violência simbólica e que vai desde a desautorização do discurso, ao dizer que o seu discurso não vale nada, até as ofensas, sejam elas sutis ou diretas, né? Então, você pode não dizer diretamente, mas isso pode ser uma violência. É uma violência, por exemplo, quando as pessoas costumam falar para a gente, né, assim, já ouvi isso em outros momentos, quando era criança e adolescente, uma expressão que parece ingênua, quando se diz que isso é coisa de mulher. O que é coisa de mulher? Então, geralmente é associado coisa de mulher, alguma coisa que tenha sido antes colocada como inferior. Então, o processo acaba sendo o seguinte: primeiro, esse sujeito opressor atribui uma negatividade no significado de determinadas ações ou objetos, né? Por exemplo, lavar prato não é bom, né? Cuidar da casa, varrer a casa não é bom. Atribuindo isso, esse valor negativo, ele relaciona isso com alguém e desqualifica o seu discurso. É assim que você chega a isso é coisa de mulher, como isso é uma coisa sem valor, é uma coisa negativa e é coisa de mulher tudo aquilo que for negativo. E a partir daí, né, esse sujeito que domina se sente no direito de subjugar, porque ele já definiu que é inferior, que não vale nada, né, que você não tem que prestar atenção. Então, se você não precisa fazer isso, se você não precisa observar o que essas pessoas, né, as mulheres estão dizendo, você pode subjugar, você pode violentar, você pode dominar o seu corpo, porque ela não é nada, ela é um objeto. Ela reduz o significado de mulher a um objeto que pode ser manipulável, né? Então, essas são algumas coisas que eu gostaria de levantar. Tem algumas outras coisas que eu fui anotando aqui à medida que as pessoas foram falando e tal, mas eu sei também que temos um tempo limitado. Além disso, eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse perguntas e tivesse realmente um debate de manhã. Não houve tempo por causa de problemas técnicos, eu acho que seria muito importante sobre isso. Mas antes de terminar, eu queria só ler um trechinho do livro de Grada Quilomba, não sei se vocês conhecem, né? Escreveu Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano. Ela fala desse racismo cotidiano, especialmente com relação às mulheres, né? E tem um trechinho no texto dela, logo na introdução, né? Deixa eu achar aqui que ela vai... falar
sobretudo por causa da questão da linguagem, né? E ela diz no finalzinho do capítulo dela, da primeira seção, não posso deixar de escrever um último parágrafo, para lembrar que a língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão política, de criar, fixar e perpetuar relações de poder e de violência, pois cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade. Então, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez parabenizo a essas mulheres por esse ovulário, né? Esse evento que está sendo muito lindo e maravilhoso. Eu assisti de manhã e estou aqui às ordens para as perguntas, depois no final, o que vocês quiserem. Obrigada. Nós que agradecemos a você, Avanita, por toda essa riqueza linguística, né? Enquanto você estava falando, eu estava aqui lembrando de algumas histórias que é assim, você tem quantos filhos? O casal tem uma filha e 4 filhos. Você tem quantos filhos? Todos no masculino, né? O vício da linguagem. Então, nós temos muitas violências legalizadas no decorrer do nosso registro linguístico. Eu estava discutindo com uma colega há poucos dias, né? Ela dizendo isso, olha, existe muita violência legalizada, oficializada dentro dos nossos dicionários. Se eu pegar um dicionário e que apontar lá a palavra denegrir, é de uma violência sem tamanho no que tange a população negra. Se eu pegar a palavra mulata, eu vou te apresentar um universo de violências que está em torno de nós também, né? E por aí vai. A questão de gênero ela é muito mais agravada, porque, como você bem colocou, ela é de forma neutra para uns e ofensiva para outros, né? Então, não é neutra, é predominante, né? O neutro, nesse caso, significa predominância, poder, né? A palavra tem poder. Eu queria convidar agora, muito obrigada, tá? Eu queria convidar a Gildeane, antes de chamar a nossa Liliane Oliveira, para citar aqui o nome de alguns movimentos que estão nos apoiando, fortalecendo a nossa luta, a nossa causa, né? E desde já eu já agradeço, em nome de todas as mulheres aqui de Bonfim, do Colegiado Territorial de Bonfim, né? A Câmara Territorial das Mulheres de Bonfim se faz presente e agradece também a colaboração e o fortalecimento dessa unidade, que é o primeiro ovulário nacional das mulheres brasileiras. Gildeane? Oi, gente. Retornando, né? Estava aqui com vocês pela manhã. Acredito que não estávamos todas e todos, né? A gente sabe que tem alguns homens participando com a gente. É sempre uma alegria ter homens participando dos debates, porque a desconstrução se dá também a partir do conhecimento, né? Então, a gente precisa que todos e todas estejam aí em sintonia e com as mesmas informações para a gente poder avançar na nossa luta. Desde de manhã, a gente está bem feliz, e aí eu digo a gente enquanto organização, porque a participação tem sido muito variada, tanto dos movimentos quanto de pessoas físicas, né, de cidadãs e cidadãos. Então, nós temos aqui a professora Maria de Chique, nós temos aqui a assessoria do mandato parlamentar da deputada Neuza Cadori, nós temos o serviço social da UFBA, Salvador, a galera assistindo também pelo YouTube. Nós temos um pessoal do Instituto Federal da Bahia, do IFBA, Coletivo de Mulheres de Serrolândia, cidade próxima aqui a Jacobina, nossas companheiras aqui com a gente. Nós temos Rumba Gabriel, Portal Favelas, Fonte de Cidadania do Rio de Janeiro. Olha que legal. Nós temos a APLB, o Sindicato dos Professores de Jacobina, presente. Mulheres Negras, Ivanice de Santa Bárbara. La Afro, da UNEB, né, um grupo La Afro da UNEB. A Cajutiba, a Associação de Santa Cruz de Mirangaba também aqui próxima a Jacobina. A Rede Educom, que tem nos apoiado desde pela manhã e vai continuar com a gente até a noite. O Coletivo Baiano de Mulheres Negras, de Santa Bárbara, Coletiva Periféricas Espaço Cultural das Marias. Nós temos a galera do PSOL, de Jaboatão de Guararapes, Pernambuco, o pessoal do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, a galera do Movimento de Mulheres Olga Benário, nossas companheiras do Movimento de Mulheres de Jacobina, a galera da UNEB de Juazeiro.
Nós temos também a representação da Câmara Territorial de Mulheres do Piemonte da Diamantina, da Bacia do Jacuípe e Piemonte Norte do Itapicuru, os 3 territórios aqui próximos, né, na Bahia. Nós temos as mulheres de Jaguarari com a gente, o Grupo Vítimas Unidas, a Marcha das Margaridas também representada, o Coletivo de Mulheres Pilar também participando conosco, o Coletivo Viva Dandara, né, São Gonçalo dos Campos, a Rede Mulher Uauá, do território de São Francisco, também na Bahia, Movimento de Mulheres Gavião, Programa Mulheres em Movimento. Nós temos aqui também a participação do Agente de Desenvolvimento Territorial, né, da CEPLAN, né, da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, aqui no território Piemonte da Diamantina. Nós temos a participação do Grupo Fertilização In Vitro, de São Paulo, a Comunidade Fundo de Pasto, em Campo Alegre de Lourdes, também na Bahia, também com a participação do Agente Comunitário Rural do Projeto Prosemiárido de Campo Formoso, o Grupo COAME, né, que é o Movimento de Combate ao Abuso no Meio Espiritual. Temos a senhora Ivanise Esperidião, né, do Projeto Mães da Sé, de São Paulo, né, e aí a companheira trouxe a informação que ela é a fundadora e presidente, né, desse movimento tão grandioso, né, de pessoas desaparecidas, né, de São Paulo. E temos também o Coletivo de Mulheres Creuza Oliveira. Não posso deixar de relembrar, né, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, né, que nos mandou, divulgou uma nota de solidariedade aos movimentos de mulheres de Jacobina, né, diante do fato e das violências sofridas a partir do primeiro avulário, e também do movimento do coletivo Marielas, né, de Capim Grosso, aqui uma cidade próxima também a Jacobina, a ACEMU, né, que é a Central de Associações aqui de Saúde e Região, também próxima a Jacobina, Olívia Santana aí também com a Comissão dos Direitos da Mulher, também da Assembleia Legislativa, né, representando também essa comissão e que também fez uma nota de repúdio a essas violências. Nós temos também o Conselho Estadual, né, dos Direitos das Mulheres também sendo solidários, enquanto isso, até à noite, a gente repassa também outros apoios e outros grupos que têm aí, né, se manifestado, tanto em solidariedade aos nossos grupos de mulheres, quanto em repúdio às violências. E, para retornar a palavra para a Cris, só me apresentar, né, que eu já fui falando e não me apresentei, eu sou Judeane, estou na coordenação do Movimento de Mulheres de Jacobina, né, então, estamos aqui também participando desse momento, construindo com vocês, e desde já agradecer pelas grandiosas participações desde amanhã. Eu, particularmente, o nosso movimento está muito feliz de fazer parte desse grupo, né, desse movimento que virou nacional. Então, muito obrigada. Continue, Cris. Liliane Oliveira, eita, que responsabilidade eu tenho diante de tanta gente forte, de tanta soma, né? Quanta responsabilidade. Eu quero agradecer à população de Senhor do Bonfim, porque eu resido em Senhor do Bonfim, e nesse momento está sendo de grande importância todo o apoio que eu venho recebendo enquanto a live está acontecendo. Eu agradeço à professora Norma Leite pelo apoio e suporte, professora Ivânia Freitas pelo apoio e suporte, professora Maria Perpétua Andrade, e em nome delas eu agradeço a todos os demais que se debruçaram, que estão dedicando seu carinho, sua atenção para fortalecer a nossa luta, né? Liliane Oliveira, esta mulher, gente, ela é militante da Marcha Nacional de Mulheres. Então, Liliane, eu coloquei uma reticência aqui no seu currículo, tá? E você ficou no final para que você mesma diga às mulheres, tá? Complemente as mulheres, porque eu achei fantástico. Como é bom ter todas vocês aqui conosco, e como é bom ter essa representação nacional, né, aqui nessa tarde conosco também. Né? Gratidão, te deixo à vontade, 15 minutos para você falar, né, quem você é e o que você traz de soma para essa tarde. Então, boa tarde, né? Primeiro, solidariedade a vocês, os ataques misóginos e machistas e sexistas que se dão nas ruas, se dão nas redes,
e eles são marcadamente racistas, marcadamente violentos, né? E fazem questão de usar o terror como linguagem, e a gente usa a solidariedade como linguagem. Minha solidariedade, a gente segue junto, segue em marcha, porque é um projeto comum. Enquanto alguma for mantida prisioneira, nenhuma de nós será livre, então a gente segue em marcha até que todas sejamos livres, né? Então, eu sou Liliane Oliveira, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Brasil. A Marcha é uma organização que existe em todos os continentes. A gente tem comitês internacionais em quase 100 países, comitês nacionais. Aqui no Brasil, a gente está presente em todos os estados e todas as regiões, seja o núcleo na universidade, seja o grupo de agricultoras, de mulheres da economia solidária. Então, a Marcha é esse lugar que eu venho, né? Quem me conhece já, com certeza, já ouviu quando eu digo que foi na Marcha que eu aprendi a ser dirigente, que eu aprendi a ser militante, que eu aprendi a ter disciplina e que eu aprendi também os valores e por que é tão importante ser de esquerda e lutar, enfim, né? Porque acho que descortinou. Quando a gente sai um pouco que o feminismo é isso, né? Ele é uma experiência individual que tem uma política concreta, prática na vida, porque vai mudando a gente, muda o mundo ao nosso redor. Então, a marcha e começar a militar, ser ativista política, também pelo movimento de mulheres, foi um negócio que me marcou e me marca até hoje, né? E que é o meu ponto de partida, é a vida das mulheres, que fala sobre mim, fala sobre a nossa existência. Então, o feminismo é essa ação, para mim, individual e coletiva. E me sinto muito à vontade de ser militante da marcha, de construir dentro da Marcha Mundial das Mulheres de um jeito que muita gente acha, e das nossas experiências, já que é o objetivo, né? Como é que vocês organizam um movimento desses? Vocês têm uma coordenação nacional, vocês no estado, se quiser dizer que e constrói junto, e toca lata, e faz isso, faz aquilo, e vocês não têm crise, se as coisas têm que passar com vocês por consenso, vocês conseguem ter uma unidade e tal, porque é nossa forma de organização também, né? Ser radical na democracia, na participação. Então, a marcha é também um lugar de experiência positiva das mulheres. A gente existe desde o ano de 2000, então já são 20 anos aí nessa caminhada da marcha, há 13 eu faço parte da marcha, e a gente constrói a partir desses núcleos, seja na universidade, no local de trabalho, atividades, né, organizar as mulheres no processo de formação, de troca de experiências, os nossos documentos, os nossos materiais vêm muito a partir dessas trocas. Gildeane já participou comigo de um seminário Nordeste da Marcha, lá no Rio Grande do Norte, que a gente foi, e a experiência foi muito a partir disso, né, dos nossos comuns, que parece o óbvio, a gente partir, o movimento partir dos comuns, mas que não é. Então, a forma como a gente organiza a pauta política reflete a nossa vida e a forma como a gente se organiza no movimento e quer também a organização do mundo. Então, não dá para repetir os mesmos modos, os mesmos métodos. Então, a marcha é meio que essa experiência grandiosa que segue firme, com muita vitalidade. A gente está em pleno processo de mobilizações, então tem todo um calendário nacional acontecendo. Foi dentro da marcha também que, na parceria e na ação conjunta, né, surge também a Marcha das Margaridas, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem como movimento de rua no mundo, né, o movimento das mulheres trabalhadoras rurais, apontando caminhos e um projeto de nação, porque eu acho que o feminismo é isso, né, uma questão individual que você discutindo, se descobre feminista e quer mudar o mundo, porque não faz sentido ser só para si. Feminismo é também um ato coletivo. Então, apontar a partir das mulheres trabalhadoras do campo, trazendo esse outro lugar, né, para o centro da discussão e dizendo o mundo que a gente quer construir por aqui não é só denunciar a violência, é apontar qual é o caminho, é a preservação dos nossos bens comuns, né, dos nossos saberes, das nossas tradições, do que as mulheres, seja da semente ola que se mantém, né, a forma de vender o produto, a noção do que é a economia. Então, tudo isso está junto na nossa perspectiva de atuação enquanto movimento e constrói tudo junto ao mesmo tempo e muita ação política. Então, a marcha é esse lugar que forja também, né, para a luta. Acho que o movimento de mulheres ele tende a isso, a forjar para a luta.
E aí, continuando a minha apresentação, minha breve apresentação, eu sou da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores aqui na Bahia e também sou membro do Coletivo Nacional de Mulheres do PT. Fui diretora de mulheres da União Nacional dos Estudantes, então venho também na trajetória do movimento geral, de outros espaços, e não é com foco nas mulheres, é a partir do trabalho das mulheres, porque em todos esses lugares, e aí aprendendo com Vilma Reis, tive orgulho de ter conhecido e convivido em disputas internas do PT com Luísa Maim, com Luísa Bairros, Luísa Maim. Nossa referência é importante ser lembrada. E isso forja para a luta, né? Então, o ponto de partida é sempre a transformação dos nossos espaços e a nossa presença pedagógica, e a gente vai tocando a vida. Mas, enfim, tirando essa parte de falar de mim, mas eu acho que fala também um pouquinho do que é essa linguagem das mulheres, a gente tem diversas experiências na marcha, e quando a provocação dessa mesa foi apresentada, eu pensei, nossa, dá para a gente falar de tanta coisa que a gente faz, mas eu acho que o método de organização é a primeira forma de linguagem, então, a horizontalidade, a nossa forma de organização, sem ser um processo autoritário, que busca os consensos ao invés das diferenças, que parte de um feminismo que é isso, ou todas estão livres ou nenhuma está livre. Então, como é que a gente rompe? Qual é o nosso lugar de partida? Ele é necessariamente, fundamentalmente, antirracista, antifascista, anti-LGBTQI, entendeu? Então, a visão de mundo, ela tende, né, e a gente partilha isso a partir desses nossos comuns, que caibam todas, e caber todas significa apresentar também para o mundo alternativas. Então, o enfrentamento que as mulheres, e o papel que as mulheres tiveram no enfrentamento ao golpe de 2016, da denúncia ao neoliberalismo, a gente está vendo os resultados agora. Tudo aquilo que a gente falava em 2016, não só do golpe de Dilma, mas de como a situação das desigualdades iam se aprofundar, estão dadas. O grande elemento, talvez, diferente, seja o coronavírus, mas que ainda assim explicita ainda mais justamente aquilo que a gente já vinha denunciando. Então, é a partir das experiências coletivas, das resistências, que a gente tem construído esse outro processo, nesse outro mundo possível, onde as mulheres sejam livres. E aí o feminismo é uma prática política de transformação individual, coletiva, muda a gente, muda o mundo, enquanto a gente muda o mundo, muda a gente. E nesses momentos de crise, principalmente que a gente atravessa com a linguagem do fascismo, né, desse neoliberalismo fascista, misógino, racista, é a violência, é a exposição da diferença, é o aprofundamento de uma diferenciação cada vez maior, né? Seja nos aspectos do racismo, do machismo, do tipo de violência, né, cada vez mais exposto, como se a banalidade fosse mal. O normal deles é o banal. Qual é a nossa alternativa, a nossa estratégia? A solidariedade. Seja de continuar seguindo, organizando tarefas, seja de pensar as ações de sobrevivência que estão colocadas, principalmente para as mulheres, que são a maioria das chefes de família, muitas mães solo, que precisam dar conta, né, de toda uma estrutura que é imposta pelo machismo, pelo patriarcado. Então, esse tipo de ação também aparece, né? A gente teve diversas ações nesse sentido pelo Brasil, em outros estados, com a experiência da marcha, seja de doação de máscaras, produtos de limpeza, cestas básicas, mas está no cotidiano também pensando como é que denuncia a violência contra a mulher, como a gente pode dar conta de pensar o que é emprego e renda, como sair desse tantas incertezas sem ser apresentar uma receita de bolo, é pelo feminismo, não tenho dúvida. Então, o feminismo é uma alternativa para esse modelo, porque o normal já era anormal. Se o novo normal for cada vez mais desigualdade, nós estamos caminhando para a bestialidade, né? Para a barbárie. Banalizando a barbárie, na verdade, porque a barbárie ela já está instaurada quando um menino de 14 anos morre dentro de casa, quando pessoas morrem de frio porque não tem teto, quando a mulher é pisoteada enquanto trabalhava, quando o homem toma 7 tiros pelas costas, sabe? Quando o outro morre aqui na frente de onde eu moro por disputas que a mídia vai dar o nome que quiser. Então, o racismo, o machismo, o patriarcado, ele vai se organizando, se refazendo, e a gente tem que também buscar essas alternativas. E aí, onde passa, né, para nós, a nossa visão comum?
sobre a proteção dos nossos bens comuns, e aí é a água, a terra, a vida, como a gente produz, como a gente comercializa, é pensar uma outra economia, qual o modelo de produção de fato, né? E é produzir, não é sobre trabalho reprodutivo, é sobre produção da vida, porque quando a gente coloca no reprodutivo, parece que ali está naturalizado que é do campo das mulheres, que é do espaço privado, que não tem incidência nenhuma, mas isso representa quanto do PIB o trabalho não pago, né? O trabalho não remunerado das mulheres. Tem impacto se o trabalhador vai para o trabalho sujo ou não. Então, pensar o mundo que muda a vida das mulheres é pensar a sua estrutura. Então, é romper com o patriarcado, romper com o racismo, é romper com todas as formas de discriminação que estão colocadas, seja das pessoas com deficiência, das pessoas entre o campo e cidade, com essas dicotomias, uma outra perspectiva sobre a questão das drogas e das substâncias. Então, são diversos elementos que estão na ordem do dia das mulheres e é construído coletivamente, né, cada vez mais coletivamente, porque a partir dessas experiências e a superação delas também está colocada para as nossas vidas. Uma mulher negra chegar onde eu estou, onde qualquer uma de nós aqui está, é um ato político de resistência e que a gente sabe que ainda é muito pouco. Então, como superar isso é de forma coletiva. Então, acredito muito nessa potência, né, da resistência, que esses projetos, esses processos são comuns, que houve muita gente, são coletivos, populares, que organizam para além de si mesmos, né, que pensam outra forma da vida, que são radicais na sua ação, vão apontando, e aí não somos as únicas a fazer isso, tem muito mais gente construindo, e por isso a gente constrói processos de aliança também, seja com organizações como a CUT, como a UNE, os movimentos em diversos locais, na juventude com as universidades, principalmente no movimento estudantil, tem tido essa adesão, né? Esse feminismo que se propõe a romper, que não é um remendo do capitalismo, mas sim é uma outra forma de ver o mundo, de exercitar esses sujeitos políticos, essas sujeitas políticas, que são as mulheres, com essa vitalidade, com essa potência que a gente tem. E aí, para falar mesmo assim de uma grande coisa que a gente tem na marcha, e que ultimamente diversos outros movimentos têm usado, não que a música ou as palavras de ordem seja algo que nós criamos, não, mas construir uma batucada com lata de tinta, cabo de vassoura, retalho de pano, botar um monte de gente que não sabe tocar para tocar e falar mesmo, e falar palavras de ordem enormes às vezes, com paródia de música, e ser dentro de um ato um espaço de muita visibilidade para a luta das mulheres, envolve muita pedagogia, inclusive de nós, ao invés de brigar pelo microfone do carro de som lá da frente do ato, a gente vai cantar o ato inteiro as nossas palavras de ordem. E aí a gente sai com uma batucada de 30, 40 latas, batucando todas juntas, falando. Isso muda. Muda porque a mulher que nunca tocou nada e bate na lata a primeira vez disse, nossa, eu posso. Aquela que achava que sabe alguma coisa vai ouvir a outra tocando errado e vai dizer, eu vou tocar errado junto, porque é o jeito que a gente aprende junta. Então, não tem certo e errado, a gente toca junta. E as inimigas do ritmo, tudo bem, quem já presenciou a batucada tem diversos vídeos, são lindos, mas na prática é voltar cheia de roxo para casa. Mas é da gente pegar o material, sair catando na rua, o que para muita gente é lixo, que é resto de reforma, cabo de vassoura, lata de tinta, né? Coisa para fazer chocalho. E a gente transforma em objeto de luta, de resistência, de juntar, né, na casa de um monte de coisa lá. Aí, dia de ato, tem que carregar tudo e levar. E a gente, necessariamente, não precisa de um carro de som para apresentar nossa proposta política. Da gente não precisar, necessariamente, de uma grande ordem, um grande esforço para manter ali uma bateria organizadinha, não, porque a gente conta com adesão, a gente convence, conversa e chama para a luta, né, mais gente. Então, essa, acho que como experiência, assim, para esse ovulário, para essa discussão aqui da gente, acho que essas formas de intervenção das mulheres que, inclusive, questionam esses modos tradicionais, são questões fantásticas que a gente traz para a nossa uma atividade que a gente nem foi com batucada, e era a denúncia sobre a chacina do Cabula, e era com as mães e as mulheres da comunidade, e cantaram do início ao fim. Aquele negócio me arrepiava, e uma pessoa virou e falou, vocês não podem cantar porque isso aqui não é carnaval. E aí uma delas diz assim, a gente está cantando porque a gente está cantando a nossa dor, o jeito da gente expressar a nossa dor e a nossa luta. Então, é um negócio que mexe, pertence a gente, né? E aí, como a gente visibiliza isso?
né, e dessas práticas, entendendo que não é só uma alegoria, é um ato político. Eu acho que essas experiências, assim, seja de o lambe-lambe, né, anônimo lá, botar as palavras de ordem no papel, conseguir formular aquelas palavras juntas para ir para a parede, fazer a ação junta, né, de ir para a parede com esses cartazes, vai dando também a prática do feminismo, né? Não é só sentar, fazer um grupo de estudos, pensar, discutir, mas é como exercita ele. E aí tem diversas formas, os movimentos têm feito cada vez mais coisas, a minha contribuição, sim, vai nesse sentido da gente pensar quais são essas possibilidades, porque todas nos pertencem, o nosso lugar é o mundo, né? E o mundo está aí para ser mudado, com a gente mudando junto e mudando ele. E é isso, seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Eita, quanta história bonita de sucesso. É por isso que eu continuo dizendo, não adianta querer segregar, não adianta querer amarrar, não adianta querer silenciar, não adianta, porque apesar de vocês, eis nós aqui sendo a maioria no mundo, sendo a maioria na América Latina, sendo a maioria no Brasil, na Bahia e, quiçá, na maioria dos nossos municípios. Não adianta querer silenciar as vírgulas da paz, do amor, da afetividade, da comunhão humana. Não adianta, porque as armas que quer usar não representa pluralidade. Não adianta, porque as correntes que nos prenderam são as mesmas que nos unem agora. Eu ouso dizer ao machismo, não adianta você se erguer, porque o que te move não é positivo. O que te move, em sua maioria, é medo. O que te move é ausência de coragem. O que te move, ouso dizer, talvez seja egoísmo, por medo de partilhar a riqueza que a humanidade é e representa. Como foi bom te ouvir, Liliane. Ouvir todas vocês hoje nos diz assim, o medo que eu tinha ontem se transforma em coragem hoje, e com certeza será mais coragem amanhã. Como foi bom ouvir esse seu relato. Eu quero perguntar ao Gilberto e à Gildeane se tem alguma pergunta do pessoal do chat que está acompanhando pelo Face, que está acompanhando pelo YouTube. Se tiver alguma pergunta, vamos fazer agora. Se não tiver perguntas, aí eu vou passar a palavra para que cada palestrante faça suas considerações finais, final aqui, junto a nós. Então, Gildeane, tem alguma pergunta? Alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Não temos perguntas. Eu quero só dizer que as mulheres de Capim Grosso, de São José do Jacuípe, de Caém, também estão assistindo a gente. E pedir só para Lili, a companheira Lili, ser a primeira a fazer as considerações, porque ela já está atrasada para uma outra reunião, que a vida das mulheres é correria. Tá, eu vou pegar o gancho aqui antes de Lili para agradecer, né? As mulheres do Levante, que está aqui conosco também, Levante das Mulheres. Eu quero agradecer a participação da nossa companheira Angélica, do Rio de Janeiro, que nos deu bastante força também, Juliana, de Pernambuco, e Patrícia, do Estado de São Paulo, né, que foram, assim, molas mestras nesse processo de construção, no apoio e também no alcance para outros contatos a nível de Brasil. Né? Maria do Carmo também, eu deixo aqui a minha gratidão. Liliane, a palavra está com você, uma vez que nós não temos questionamento. Eu tenho muitas perguntas, mas pelo andar da hora e a sua pressa, por decorrência do outro evento, eu vou respeitar, tá bom? Obrigada, você tem a agradecer. Não estou te ouvindo. Com a gente, com a marcha. A gente também já subscreveu o documento, né, Gil? Então, contem com a gente, estamos juntos, a gente já compartilhou também, fez a agitação em torno disso, da participação hoje, vamos continuar assistindo aí. Tenho que sair mesmo, já estou há meia hora, mais ou menos, atrasada para outra atividade, mas é isso, muito obrigada por me ouvir, por ter esse espaço para falar, muito obrigada por vocês existirem, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês compartilhando. Deixa eu só te dar um recado. Avisa lá que hoje é Dia Internacional da Luta Feminina, né? A nossa luta por igualdade. Então, 26 de agosto é o Dia Internacional da Luta Feminina em prol da igualdade, em busca de igualdade. Então, hoje é dia de luta, gente. Não é à toa que nós estamos aqui.
a história precisa nos dar os méritos e a gente aproveitar os créditos, não é? Então, um beijo, Liliane, muito obrigada, sucesso, vibração positiva para as outras companheiras, certo? Muito obrigada e fique à vontade. Ivana, está conosco? Fazer as suas considerações. Olívia, está conosco? Se não estiver, eu passo a palavra para a Vanita Almeida. Antes, enquanto a gente está aguardando as meninas se prepararem, só dizer que o grupo Sambaobá está presente, a Fefé Baianá também conosco, e o grupo de pesquisa Alde Lourdes, de Rondônia. Então, Rondônia aí com a gente também. Olívia, fica à vontade. Eu agradeço aqui antes, né, para falar assim, a UNEB Campus 7, eu quero agradecer a presença de todos os professores da UNEB Campus 7, do IF Baiano, que está aqui conosco, né, e todos os professores da rede municipal e particular que também estão nos acompanhando e aprendendo um pouco mais para poder levar a palavra ovulário para adiante. Então, obrigada a todos. E todas. E todas. Então, eu quero agradecer a você, Cris, agradecer a todas as organizadoras, mandar um abraço para as mulheres de Jacobina, essas mulheres pioneiras aí nessa realização do ovulário, essa dimensão de reposicionar o significado das palavras, de trazer a raiz, a etimologia das palavras, deslindando, né, essa questão de como o machismo ele invade todas as dimensões da vida, não é, social, desnaturalizando o que parece natural, o que parece o normal, e as pessoas tratam o chamado normal como se fosse algo dado pela natureza, e não como uma intervenção humana e de sistema, porque isso tem a ver com o sistema, com o patriarcado, com a estruturação de uma sociedade de desigualdade, uma pedagogia da desigualdade, e, portanto, nós estamos aqui com a pedagogia da igualdade para nos contrapor a toda essa forma de esses grilhões subjetivos que afastam a mulher dos espaços de poder, dos espaços de valorização da sociedade, dessa trilha de igualdade que nós precisamos ter na relação com os nossos companheiros. Então, fica aqui a nossa saudação a todas vocês. A nossa moção já foi enviada também em nome da Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa. Eu falo em nome aqui, então, não somente meu nome, mas também a nossa querida deputada Neuza Cadore, a deputada Fátima Nunes, Maria del Carmen, Fabiola Mansur, não é? Jusmaria, a deputada Jusmaria, todas essas mulheres, deputada Kátia, que fazem a comissão, que é a mais atuante comissão da Assembleia Legislativa. É a única comissão que tem se reunido, mesmo na pandemia, a gente tem se reunido, e todos os trabalhos estão suspensos de comissão, mas a nossa não. A gente fez o pacto de que nós continuaremos atuando em favor dos direitos das nossas companheiras, porque enquanto uma mulher for oprimida, todas as mulheres estarão sendo oprimidas também. Então, a luta é coletiva e a liberdade é para todas. Forte abraço, parabéns, Cris, estamos juntas. Vou ter que sair para ir para um novo webinário, tá? Tudo de bom. Ivana, a palavra está com você. Obrigada, Olívia. Seu microfone está fechado, Ivana. Isso. Aí.
suas Tarde considerações. maravilhosa, manhã maravilhosa, evento maravilhoso, né? Eu acho que, como já disse, esse encontro ele fortalece nossos passos, né? Fortalece nossos passos. Eu acho que nós, apesar de todas as agressões, violências que a gente tem sofrido, física e psicologicamente, a gente tem construído momentos importantes, momentos que significam a vida, né? Significa a nossa sobrevivência. E é isso que a gente tem que falar, também reforçar, né, nos nossos dias a dia, nessa guerra, né, uma guerra pela vida, uma guerra contra a linguagem sexista, contra esse posicionamento que quer nos eliminar, né, mas não vão conseguir. Então, acho que é fundamental essa caminhada em conjunto, né? Seja em grandes marchas, em grandes encontros médios, seja na nossa cidade, com a nossa família, né? A gente tem que estar nesse encontro mesmo para construir uma sociedade realmente justa, porque verdadeiramente sem racismo, sem o sexismo, que tanto faz mal, né? Que tanto faz mal para todas nós, que tanto assassina, né? Que tanto produz mortes, que tanto produz um estado horroroso de viver, né? Que coloca as pessoas numa situação de pobreza, de violência. Então, a gente tem que estar aqui para construir uma outra sociedade. Nós, mulheres, temos essa tarefa, né, de estar sempre à frente, tentando construir um novo mundo, um mundo melhor para todas nós. E quero agradecer muito o convite para estar aqui com vocês, Cristina, muito obrigada pelo convite. O Movimento Negro Unificado se coloca inteiramente à disposição. Quer dizer que eu nasci aqui em Goiás, mas eu sou baiana, viu? Podem me chamar também para poder fisicamente ir para aí. Meu lugar é aí na Bahia. Obrigada, querida. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Continua conosco, porque depois dessa live aqui, depois dessa mesa, nós teremos a nossa terceira mesa, porque o dia hoje é de 4 ações, né? Nós somos mulheres para dar de 4 a 0, né? Então, hoje nós temos 4 mesas. Terminando essa, nós vamos para a nossa terceira mesa. Então, a Vanita Almeida Santos, tuas considerações finais. Certo, então vamos concluir aqui. Eu gostaria de parabenizar novamente a vocês e falar da importância que é esse ovulário, né, para dar voz a essas mulheres que, assim, porque ousaram falar, foram, né, magoadas, foram atacadas. Então, lembro, inclusive, por causa disso, dessa questão da voz das mulheres, de um poema que para mim já é um clássico de Conceição Evaristo, que é Vozes Mulheres, em que ela fala das vozes de mulheres que ecoaram desde os navios da sua avó, sua avó, bisavó, que foi trazida, escravizada para cá, até a filha dela, essas vozes que continuam ecoando. Então, penso nas nossas vozes que estão aqui ecoando e fazendo com que talvez as pessoas saiam daqui tocadas, afetadas, né? Afetadas no sentido do afeto que é peculiar das mulheres, né? Então, numa luta para que não somente as que tiveram a oportunidade aqui de falar e de colocar seus posicionamentos, mas para que todas as mulheres tenham voz também, consigam participar e falar por elas mesmas, né? Que a gente deixe de ser simplesmente portadora da voz de outras mulheres, mas que todas as mulheres possam falar por si mesmas, falar por suas próprias experiências. Então, mais uma vez agradeço, mais uma vez parabenizo, vou continuar assistindo ao evento aí, com vocês. Muito obrigada a todas. Nós vamos agora finalizar. Eu convido a todos os nossos ouvintes, né, a todos que estão nos acompanhando, que acompanham a nossa terceira live, que começa logo mais
5 minutos depois que encerrarmos essa, a gente retorna para cá com toda a mesa da terceira live. Então, gente, muito obrigado por continuar conosco até agora, por toda a força e por todo apoio. É assim mesmo, é assim que a mulher sabe lutar, acolhendo, somando coisas boas para o mundo. Gratidão e até. Um beijo. Vamos nos reunir daqui a pouquinho.